Oi, crianças, tudo bem? Então, vamos para os últimos capítulos da história de Samuelito. Está acabando já. E nós paramos na parte em que Samuelito acordou, né? Acordou ali com o cheiro da casa, do café da manhã. E aí ele acordou logo com a sua mãe falando ali: Samuelito, vai se arrumar, né? Se apresse porque a gente tem que trabalhar, né? E aí Samuelito foi, se arrumou, tudo. E o pai dele já tinha saído para vender os últimos animais que tinham ali, que eles tinham para vender. E aí então Samuelito se arrumou, comeu rapidinho ali e a mãe de Samuelito falou assim: olha, vai com a sua irmã, antes de você ir engraxar os sapatos, vai com a sua irmã caçar os lagartos para vender, né? E aí Samuelito então foi com a irmãzinha dele, caçou ali os lagartos e foram para a estrada. Depois de muito tempo, né, de passarem muito tempo ali na estrada, um carro parou. E aí logo quando ele olhou assim fixamente para dentro do carro, ele viu a missionária. E ele viu ela sorrindo para ele de novo. E aí ela saiu do carro, chegou ali mais perto dele, da irmãzinha dele, falou assim: Samuelito, como está você? Você lembra da história que eu te contei? Você lembra que a história falava que o céu é um lugar dourado, lá não entra pecado, e Jesus, por nos amar muito, morreu numa cruz por nós. E se nós crermos e confiarmos nele, ele perdoa os nossos pecados e nos dá um coração branco como a neve. E aí ela contou essa historinha rapidinho ali para Samuelito e deu esse livrinho, um livrinho bem pequenininho, mas um livrinho sem palavras. Pegou e deu para Samuelito. E foi embora. E aí Samuelito percebeu que a irmã dele tinha escutado a história também. E aí ele ficou assim: vixe, vou ter que contar para os meus pais, né? Porque a minha irmã já escutou a história. Se eu não contar, ela vai contar. Então é melhor que eu conte. E aí depois que eles venderam todos os lagartos e ganharam um bom dinheiro, eles foram para casa. E aí, eles chegando em casa, Samuelito pegou ali o seu lanche, que a mãe dele tinha feito um lanche para ele. Pegou o lanche, pegou a caixinha dele de engraxate e foi pro ponto de ônibus esperar os viajantes descerem ali naquele ponto para ele começar a trabalhar, deixando os sapatos das pessoas bem limpinho, bem brilhoso, bem bonito. E aí, Samuelito, ele ficou bem quieto esse dia, sabe? E aí o cego, ele logo percebeu que tinha alguma coisa errada. Porque Samuelito não tava conversando muito com ele tava mais na dele, sabe? E aí o cego perguntou assim pra Samuelito: o que tá acontecendo? Tem alguma coisa que você quer me falar? Que eu possa ajudar? E aí o Samuelito respondia: não, senhor, eu só tô a pensar hoje, eu só tô pensando. Tô quieto porque eu tô pensando. Mas o cego sabia que não era só isso. E aí, depois que acabou, se findou o dia, Samuelito foi para casa. Chegando em casa, ele logo percebeu que a mãe dele estava muito irritada. E aí ele percebeu, aliás, ele já sabia que a irmã dele, a Carmencita, tinha contado alguma coisa. E aí depois que eles jantaram, que eles comeram, a irmã dele foi dormir e aí a mãe do Samuelito chegou perto dele e falou assim: Ninho, que quer dizer filho. Assim, filho, o que tá acontecendo? A sua irmã falou que você tem um livro que fala e também que você tá falando com uma mulher estrangeira. Uma mulher estrangeira é uma mulher de outra cidade, de outro local. E aí ele falou assim: sim, mamãe,
Sim, mamacita, que é a mamãe. Sim, mãe, eu tenho um livro que fala. E esse livro, ele conta a história da Bíblia através das cores. E eu posso contar essa história pra você. E aí a mãe de Samuelito ficou meio assim, e aí ele foi contando a história. Aí ele contou: o céu é um lugar dourado, lá não entra pecado. E Jesus morreu numa cruz por nós, e se nós pedirmos perdão para dos nossos pecados para Ele, Ele nos dá um coração branco como a neve, e nós poderemos um dia morar no céu com Ele. E depois que a mãe dele escutou Samuelito falando isso, ela falou: chega, para com isso. Levantou, muito furiosa, falou assim: eu não quero saber de você falando com mulheres estrangeiras, com pessoas estrangeiras, e nem quero saber desse livro que fala. E quando o seu pai chegar, que o pai do Samuelito estava viajando, quando o seu pai chegar e ele ficar sabendo disso, ele vai ficar muito bravo com você e vai colocar você de castigo. E aí depois disso, Samuelito ficou muito triste. Ele ficou muito triste. Aí ele ficou ali quietinho, assim, no seu cantinho. E aí ele foi dormir. Muito triste, muito chateado. Porque ele sabia que essa história, ela era verdadeira. Não era uma coisa, ele não acreditava mais que era uma mentira, que a mulher estava tentando enganar ele. Para ele era tudo verdade. E aí, outro dia, a mãe do Samuelito acordou bem cedo e ela estava ficando preocupada com o pai de Samuelito, que ele não chegava, ele estava demorando demais. Ele nunca tinha demorado tanto assim. E ela estava muito preocupada. Aí quando deu meio-dia, o Samuelito viu o vizinho deles, né, vindo em cima de um burrinho, bem devagarzinho. E aí logo o Samuelito foi correndo ter notícias do pai dele, né? E aí o vizinho falou assim pra Samuelito: Samuelito, chame sua mãe que eu preciso conversar com ela. E aí ele foi correndo chamar a mãe dele, e a mãe dele já ficou morrendo de medo, pensando muitas coisas. E o vizinho falou pra mãe de Samuelito: olha, a mãe de Samuelito pensando que ele já tinha morrido, que o pai dele já estava morto, nem sabia da notícia ainda. E aí o vizinho falou assim: olha, ele não tá morto, só que ele caiu e ele tá no hospital e ele tá muito ferido, ele tá muito machucado. E aí a mãe de Samuelito já começou a chorar, a Carmencita já começou a chorar também, e Samuelito ficou muito triste e correu para de trás da casa dele e foi chorar ali, sem ninguém ver. Ficou chorando ali bem baixinho e ficou pensando: será que o meu pai vai morrer? Se o meu pai morrer, será que ele vai ir pro céu? Será que ele vai morar no céu com Jesus? Será que eu preciso contar de Jesus para ele? E aí ele ficou pensando isso e ele queria falar com Deus, mas ele nunca tinha falado com Deus. Ele não sabia como. E então ele só falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor já morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados. E então eu peço agora perdão dos meus pecados, porque um dia eu quero morar no céu contigo e eu quero que a minha família também conheça de Jesus, que o meu pai conheça de Jesus. Eu quero falar de Jesus para ele e eu quero que todos vão também comigo morar no céu, porque eu quero aceitar o Senhor na minha vida, no meu coração, e eu quero fazer parte da sua família. E aí Samuelito orou ali, orou pelo pai dele, para que o pai dele pudesse voltar logo para casa e para que ele também conseguisse falar de Jesus pro pai dele. E depois disso, Samuelito se sentiu muito bem, ele se sentiu muito assim, tranquilo,
E ele ficou muito contente ali, naquele momento, porque ele se sentiu muito melhor depois que ele fez a oração. Bom, o pai de Samuelito, ele ficou muitos dias no hospital. E aí, quem ajudava a família de Samuelito eram os vizinhos, certo? Então, os vizinhos davam comida, ajudavam ali a família de Samuelito, porque era só o dinheiro de Samuelito que estava entrando ali na casa, né? Então, era muito pouco. E depois de um tempo, depois de uns dias, num dia muito quente, Samuelito viu que a missionária estava chegando perto da casa dele. E ele logo correu para se esconder, porque ele estava com medo, né? E aí a missionária chegou e falou assim com a mãe de Samuelito: "Buenos dias, senhora", que quer dizer bom dia, senhora. E a mãe de Samuelito nem respondeu, mal respondeu a missionária, porque ela não gostava dessas pessoas que vinham de outras cidades, né? Ela ficava meio assim, meio desconfiada. E aí, a missionária falou para a mãe dele: "Eu fiquei sabendo do seu marido, que seu marido sofreu um acidente, e eu vim aqui saber se vocês estão precisando de ajuda, estão precisando de alguma coisa." E também ela trouxe, a missionária, ela trouxe uma caixa de biscoitos e de doces. Ela trouxe para a família de Samuelito. E aí a mãe de Samuelito convidou a missionária para entrar dentro de casa, né? E aí a mãe de Samuelito convidou a missionária, e Samuelito não tinha ido cumprimentar a missionária ainda, porque ele estava morrendo de medo. Depois de muito tempo que Samuelito entrou na casa e cumprimentou ela e ficou ali perto. E a missionária pegou e falou assim para a mãe de Samuelito: "Olha, senhora, eu não estou ensinando coisas ruins para o seu filho. Tudo que eu contei para ele, eu posso contar para você. Se você deixar que eu conte para você aquilo que eu contei para ele, depois a senhora pode me dizer se é certo e se é errado. Se é certo ou se é errado isso que eu tô falando pro seu filho. Se você não gostar, eu saio da sua casa e eu nunca mais volto." E a mãe de Samuelito concordou. Então, a missionária contou toda a historinha do livrinho de novo. Céu é um lugar dourado, lá não entra pecado, mas Jesus, por seu amor por nós, morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados. Se nós cremos e aceitarmos Ele no nosso coração, Ele nos perdoa e nos dá um coração branco como a neve. E aí, depois de contar toda a história para a mãe de Samuelito, ela perguntou também se ela podia fazer uma oração para o pai de Samuelito voltar logo para casa. Então ela orou, e na hora que acabou a oração, a mãe de Samuelito já estava chorando muito. E ela falou assim, na verdade Samuelito falou assim: "Eu já aceitei Jesus no meu coração e eu sei que Ele perdoou os meus pecados." Então a missionária já sabia que ela tinha feito ali um bom trabalho. Então ela se despediu e foi embora. Logo depois, a mãe de Samuelito falou assim para ele que ela achou realmente que aquela história era verdadeira, e ela queria que Samuelito contasse para ela novamente a história. Então Samuelito contou de novo naquele dia a história, e todas as noites ela ia contando aquela história para a mãe de Samuelito, para a mãe dele, né? Ia contando a historinha todos os dias. Depois de se passarem os dias, a mãe de Samuelito ajoelhou e orou pedindo perdão dos seus pecados para Jesus, e falando que queria também pertencer e aceitar a Jesus no seu coração. E logo a Carmencita, que era a irmãzinha do Samuelito, ela repetia tudo que a mãe dela falava. Então ela também falou que ela já aceitou Jesus, já tinha aceitado Jesus no seu coração, e que ela já amava muito Jesus. E ali já estava tudo, né,
já tá tudo lindo ali naquela casa. Mas o pai de Samuelito não tinha chego ainda. E o pai de Samuelito ficou uma semana no hospital. A mãe de Samuelito já estava preocupada porque eles não tinham mais praticamente dinheiro dentro do vaso da escola, então não sabia o que ela ia dizer para Samuelito, e porque Samuelito queria estudar e eles não tinham condições. E então, depois que o pai dele chegou, a mãe dele arrumou também a casa, os vizinhos fizeram uma maca para carregar o pai dele. E tanto o pai de Samuelito quanto a mãe dele também estavam ali muito preocupados com a situação que eu disse, que eles não tinham mais dinheiro para mandar Samuelito para a escola. Mas Samuelito falou assim: calma, mamãe. A missionária disse que se nós orarmos, Jesus, ele pode atender as nossas orações, ele pode nos dar uma resposta. E aí, aconteceu uma coisa muito legal. Mas eu só posso contar isso no próximo vídeo, que vai ser o último vídeo contando o final da história de Samuelito. Então eu espero todos vocês aqui pra gente descobrir o que tão legal que aconteceu na vida de Samuelito, tá bom? Então eu espero você no próximo vídeo. Tchau!